Bom, vamos lá falar desse encontro tão esperado. Então, Donald Trump está a bordo do Air Force One para chegar, então, em Anchorage, que fica no Alasca, que foi o lugar que foi escolhido para esse encontro. Tem todo um simbolismo que a gente vai falar bastante sobre isso. O Alasca, que já foi da Rússia, essa base militar importante também, que é usada pelas forças americanas para fazer, inclusive, pousos ali para abastecimento em viagens dos Estados Unidos à Ásia, mas Donald Trump já deu alguns sinais do que pode ser conversado, já falou bastante essa semana, inclusive falou a bordo do Air Force One, ele falou que a troca de territórios entre Ucrânia e Rússia vai ser discutida, mas ele falou que tem que deixar a Ucrânia tomar essa decisão e falou que acha que os ucranianos vão tomar uma decisão adequada, mas ele falou que não está indo para o Alasca pela Ucrânia, para negociar pela Ucrânia, falou que está indo para colocar todos na mesa de negociação. Ele também falou sobre um ponto que está sendo muito discutido, que é se eles vão falar sobre relações comerciais, cooperação econômica, algo que a Rússia gostaria, porque a Rússia não quer que esse encontro se restrinja às questões relacionadas à Ucrânia, quer falar também sobre acordo nuclear, sobre cooperação econômica, e Donald Trump falou que notou que Vladimir Putin está levando muitos empresários da Rússia, falou que isso é bom, que ele gosta, porque os russos gostam de fazer negócios, mas ele falou que não vai fazer negócios até que a guerra seja resolvida. E aí tem duas curiosidades que eu queria trazer antes de passar a bola para o Américo e para o Lorival, que são dois fatos aí que foram notados, inclusive, pela imprensa russa. Um, que foi servido frango a Kiev para os jornalistas russos que estão indo fazer essa cobertura, inclusive alguns comentaristas pró-Kremlin falando que essa é uma indicação de que o exército russo está fazendo às forças armadas ucranianas um frango a Kiev. Também uma outra provocação ali que foi notada foi o fato de que o ministro de Relações Exteriores russo, o Sergei Lavrov, estava com uma camiseta ali de manga comprida, um coletinho, e nessa camiseta as inscrições da União Soviética, remontando então o período em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E aí eu vou começar, Américo, vou começar por você hoje. Minha pergunta é um encontro presencial entre Donald Trump e Vladimir Putin tem o poder de mudar o destino desse conflito? Potencialmente tem. E se alguém tem como influenciar o destino desse conflito é justamente o presidente Donald Trump, porque afinal de contas estamos falando da maior potência militar do planeta, que vem apoiando a Ucrânia desde o início da guerra, rateou um pouco, é verdade, no início desse mandato do presidente Donald Trump, mas continua ajudando bastante com armas, o financiamento todo que foi colocado ali, a defesa da Ucrânia. Agora, essa reunião, Pri, e acho que depois a gente pode abrir aí para ver se vocês concordam ou não, eu acho que ela tem um potencial de mudar muita coisa, não só a guerra na Ucrânia. Claro que a guerra na Ucrânia é o principal foco e é o primeiro foco. O Putin vai pedir mais uma vez, pedir não, vai fazer exigências, né? Uma delas é que a Rússia fique com os territórios que estão ocupados. Se você colocar a Crimeia nessa conta, dá quase 1/5 do território da Ucrânia, que ele gostaria que os ucranianos abrissem mão. Ele vai pedir que a Ucrânia jamais entre na OTAN, e vai pedir que o país tenha umas forças armadas muito reduzidas, para não oferecer nenhum risco para os russos. Isso é claro, ele deixou isso claro muito desde o começo. Existe uma grande preocupação dos europeus, dos ucranianos, de muitos líderes, de que o Trump acabe se convencendo disso, que essa seria a melhor forma de acabar com o conflito. Claro, com negociações. O próprio Trump, como você disse, falou que ele não está lá para negociar em nome da Ucrânia, que a Ucrânia é que vai ter que decidir. Mas se o Trump se convencer que este é o caminho, aí ele vai se dedicar a afinar essas demandas aí de russos e ucranianos. Os ucranianos não podem aceitar nenhuma dessas demandas, porque isso vai completamente contra, inclusive, a história aí de todas essas pessoas que morreram defendendo a Ucrânia. Então, existe uma realidade no terreno, mas que os ucranianos vão resistir muito enquanto eles puderem. Mas por que eu falo que isso pode afetar muitas outras coisas? Isso, se formos por esse caminho, se de fato o Donald Trump acabar se convencendo disso, o Trump vai tentar exigir, segundo ele disse, e segundo os europeus imploraram para eles, porque os europeus tinham que implorar e depois devem estar rezando, porque eles não estão na reunião e não tem como influenciar o que está sendo discutido ali. Mas eles querem muito um cessar-fogo.
É possível até que tenha um cessar-fogo, eventualmente o Trump não tá, o Putin não está muito feliz com isso, etc. Tal, vendendo duramente essa história, mas é possível que isso aconteça. Agora, a grande questão é, se o Trump se convencer de que o caminho, como ele já deu a entender, inclusive, né, que o caminho é troca de territórios, isso vai preocupar dramaticamente a Europa também. Vai ser a primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, que os territórios europeus vão ser remodelados, redesenhados e à força. Isso, para os europeus, é uma grande vergonha, é uma coisa que remete à Conferência de Munique, de 1938, quando o Reino Unido e França acabaram cedendo a Tchecoslováquia para a Alemanha, pouco antes, em 1938, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, achando que eles iam parar o Hitler, não pararam, os tchecos não estavam na Conferência de Munique, muito parecido com o que está acontecendo no Alasca. Depois de Yalta, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Stalin, o Churchill, os Estados Unidos sentaram, a Yalta, que por curiosidade fica na Crimeia, e também redesenharam todo o mapa europeu. Isso é uma coisa que a União Europeia não quer. E uma outra coisa que o Lorival, inclusive, já mencionou em outros capítulos aqui do Fora da Ordem, essa reunião também marca aí um período que o Lorival chama aí de um período iliberal, em que os homens fortes sentam, decidem e começam a redesenhar suas áreas de influência. China, Estados Unidos, Rússia. Então, notem que, como eu disse, o primeiro ponto e o ponto básico, vamos dizer assim, é a questão da Ucrânia, mas tem muitas outras coisas em jogo. E o Trump diz que se tudo for bem, ele vai discutir muita coisa, vai ser uma longa reunião e depois eles vão dar uma entrevista. Se tudo for mal, ele simplesmente desiste da brincadeira, volta para casa e aí nós vamos ver se ele continua apoiando a Ucrânia ou não. Mas é muita coisa em jogo mesmo nessa reunião hoje. Trump, inclusive, falou que ele vai conseguir identificar